Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como estão? Hoje nós vamos falar um pouquinho da sociedade brasileira no início do século XX, ou seja, nós vamos tentar entender como se comportavam e como viviam as pessoas no início dos anos 1900 aqui no nosso país. Para entender ou para pensar nessa sociedade, a gente precisa analisar algumas mudanças e algumas transformações que vinham ocorrendo no Brasil desde o final do século XIX. Em 1889, houve uma mudança, houve uma transformação no regime político brasileiro. Como assim? O Brasil, que até 89, no caso 1889, era uma monarquia, deixa de ser uma monarquia e se torna uma república. A partir de então, os governantes, o governo, passa a ser o presidente, que é eleito por uma parcela da população. Esse período, e isso nós já vimos em outros momentos, característico, fica marcado como a República Velha, ou a República do Café com Leite, ou a República Oligárquica. O que nós vamos nos preocupar nessa aula de hoje, na verdade, é sobre a sociedade. Então, como vivem ou como viviam os brasileiros, certo? Primeira coisa, a gente tem que pensar ou dividir a população de um país basicamente em duas áreas. Então, a gente tem que analisar a população urbana e a população rural, certo? Nesse início de século XX, a maior parte, a grande maioria dos habitantes ou dos brasileiros viviam na área rural. Se a gente pensar historicamente, o Brasil vem desde a sua colonização, desde os tempos de colônia, de uma economia majoritariamente ou extremamente dependente da produção agrícola. Nós tivemos ciclos importantes como o ciclo do açúcar, o ciclo da mineração e o ciclo econômico nesse início de século XX é justamente outro ciclo agricultor, que é a cafeicultura. Então, a maioria dos brasileiros nesse momento vive na zona rural. A população urbana começa a ter um certo crescimento. Por quê? Muito do dinheiro ou dos capitais gerados pelo café estão sendo reinvestidos, ainda que timidamente, num processo de industrialização do nosso país. Indústrias de bens de consumo, de gêneros alimentícios, estão surgindo e começam a florescer nas cidades brasileiras e atrai, nesse sentido, algumas pessoas do campo para as cidades. E aí, dentro das cidades, a gente vai ter lá uma divisão de classe dentro da estrutura urbana. A elite urbana vai ser formada, então, por esses novos donos de indústria, por grandes comerciantes, que são a minoria da população. A maior parte da população urbana brasileira é formada por camadas mais baixas. E dentro dessa população urbana existe um problema grave em relação aos ex-escravos, ou os antigos escravizados e seus descendentes. Essa população negra, formada pelos ex-escravos e seus descendentes, apesar da Lei Áurea, mesmo tendo a Lei Áurea do século anterior, de 1888, que melhorou ou que os libertou, não houve a inclusão ou não houve uma melhoria social para essa população. Por quê? A discriminação, o preconceito e o racismo ainda se fazia muito presente, ainda se faz muito presente ainda no início do século XXI, e essa população, infelizmente, se torna marginalizada, certo? Isso a gente falando no espaço urbano. Dentro do espaço urbano, nessa nova indústria crescente, a gente vai ter também os operários. E esses operários, formados em grande maioria por imigrantes e descendentes de imigrantes que já tinham contato ou já tiveram contato com a indústria no seu continente de origem. E aí essa parcela da população que consegue sair do campo vai trabalhar na indústria. Como vive essa população e como vivem esses operários no início do século no Brasil? Como a indústria é algo novo, não existe uma regulamentação, não existem leis, não existem
regras a respeito do trabalho e as condições de trabalho extremamente degradantes, jornadas de trabalho extremamente longas, baixos salários, crianças, mulheres, idosos e todo mundo trabalhando muito tempo, ambientes insalubres, e essa população vai tentar ou vai buscar, vai se unir e cobrar do governo e cobrar dos industriais uma melhora nas condições de trabalho. Então, nas cidades, a gente tem lá 3 grandes classes, né? Uma elite urbana, formada por uma população pelos donos de indústrias, donos de loja, os grandes comerciantes. A gente tem lá o pessoal operário, os empregados, os operários com essa indústria surgindo com grandes dificuldades, buscando melhores condições de trabalho, e a situação dos ex-escravizados e seus descendentes, que passam por uma condição ainda de discriminação e preconceito. Isso dentro da população urbana. A população urbana nesse momento do Brasil, no início do século XX, é muito pequena. São poucos os habitantes da cidade em relação ao total do país, porque a maioria da população ainda nesse momento, ou naquele momento, era formada por habitantes das zonas ou das áreas rurais. Dentro das áreas rurais, nós temos lá uma situação, uma divisão bem clara entre os proprietários de terra, os donos da terra, e os trabalhadores rurais, certo? Nós vimos em outros momentos que muitos desses proprietários de terra, e por historicamente a terra ser o grande meio de produção econômica do Brasil, os colocam num papel de destaque, num papel de elite. E muitos desses proprietários de terra são as elites locais, popularmente chamados ou conhecidos como os coronéis, que a gente viu em outro momento da questão do coronelismo, da influência desses coronéis no voto. E esses coronéis se apropriam do trabalho dessa população rural e, infelizmente, nesse momento, não todos, não vamos generalizar, desculpa, mas acabam explorando essa população. Para os trabalhadores dependentes desse coronel e até, entre aspas, refém desses coronéis, a situação não é boa. E muitos tentam fugir das amarras e fugir desse coronelismo, fugir dessa dependência e ter maior autonomia. Essa população rural busca melhores condições de vida, melhores salários, fugir da fome, fugir da miséria, fugir da opressão. Nesse movimento de insatisfação, ou nessa situação de insatisfação, a gente tem surgindo no Brasil alguns movimentos, não necessariamente de contestação ao coronelismo, mas movimentos que buscam fugir das amarras dos coronéis. E nesse caso, nós temos lá como exemplo Canudos, o movimento de Canudos, ou a Guerra de Canudos, o movimento do contestado e um outro movimento que é o cangaço. Cangaço, tem a letra N no meio, certo? O que é o cangaço e quem é o cangaceiro? O cangaço é marcado, ou ele é caracterizado como um movimento de banditismo social. Como assim? Ações, contrárias à lei, crimes são cometidos por esses bandos para tentar melhorar sua situação ou para tentar fugir desse cenário de miséria. Então, roubos, sequestros, assassinatos e uma série de outros crimes para melhorar a condição de vida do grupo ou desse bando de cangaceiros. O mais famoso deles, com certeza devem ter ouvido falar, é o chamado Lampião e a Maria Bonita, que lideraram ou foram chamados reis do cangaço. Vale lembrar, ou a gente tem que deixar muito claro, que o cangaço não é um movimento necessariamente de contestação ao coronelismo. Por quê? Muitos cangaceiros se aliavam a coronéis para conseguir aumentar o seu poder, eram contratados por coronéis para vingar ou para prejudicar outro coronel, ou seja, existia uma relação de amor e ódio entre esses coronéis, fazendo com que, então, ele não possa ser caracterizado como um movimento de contestação ao coronelismo. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela aula. Até mais.